Olá, hoje venho partilhar contigo a minha história. Como é que tudo começou no mundo da aromaterapia? Minha filha, com 30 meses, simplesmente dormir para ela era uma perda de tempo. E eu estava a ficar louca. Acredita que estava. Eu não fazia mais nada praticamente senão chorar dia e noite, porque ter uma criança com 30 meses, toda uma rotina associada à criança, toda uma rotina de casa. E trabalhar, na altura eu trabalhava numa multinacional, em que é pouco importante se nós dormimos ou não, o que importa é que nós consigamos atingir os objetivos que nos propõem. Não estava a ser fácil de todo conseguir gerir todas estas emoções. Foi então aí, há mais ou menos 3 anos e meio atrás, que começou a minha busca. Nunca fui apologista, muito menos para dormir, utilizar as soluções convencionais. E jamais me passava pela ideia ajudar a Maria a dormir com alguma coisa que eu comprasse na farmácia. Tentei chá de camomila no banho, tentei chazinho, tentei tudo e mais alguma coisa e até parece que fazia, cada vez que eu tentava uma coisa nova, parecia que fazia o efeito contrário. Foi então que busca no Google, encontrei, comecei a ver, a ler a aromaterapia, depois encontrava informações descabidas, distintas, umas diziam de uma forma, uns sites diziam de uma forma, outros sites diziam de outra forma, de nenhuma das formas me dava segurança para eu utilizar ou começar a utilizar na minha filha, e então na altura decidi não, efetivamente acho que aqui pode funcionar, sendo natural sim, hum, mas eu preciso de ajuda para que realmente consiga tirar proveito e ajudar realmente a ajudar a pequenina. Foi então que quando contactei uma aromaterapeuta, na altura a única, pelo menos que eu conhecesse, e que me ajudou então e que me guiou neste mundo da aromaterapia. Comecei então a adquirir o meu kit de óleos essenciais, e o primeiro óleo que eu utilizei logo foi o lavanda. Preparei as soluções com a ajuda da aromaterapeuta, preparei as soluções que melhor se adaptavam à minha filha. Naquele momento a minha prioridade era mesmo o facto dela não dormir e precisava mesmo de a ajudar nesse sentido, e então preparei o hoje chamado spray do OO. Na altura eu preparei um spray e preparei um roll-on, e depois então vieram, só mais tarde é que vieram estes nomes. A Maria, com 2 anos e meio, já tinha perfeitamente a rotina dela, foi uma coisa que nós sempre fizemos diariamente, era a rotina dela. A Maria toma banho, ainda hoje se mantém, toma banho por volta das 7 horas, a seguir janta. Entretanto, quando nós voltamos para a sala já está com tudo apagado, a televisão com o som baixinho, e entretanto depois, por volta das 9, 9 e um quarto, a Maria vai então dormir. Hoje em dia já dorme excelentemente bem, tem noites que ainda que às vezes, não que custa adormecer ou que custa dormir, mas noites mais agitadas, até porque agora já tem outros desafios na escola e tudo isso, mas na altura, não era o caso. Começámos a utilizar, só começámos a ver efeitos a partir da terceira semana, quase um mês de utilização. Eu pensei, pronto, não vai funcionar, não há alguma coisa aqui, mas sempre com, lá está, o facto de ter o acompanhamento da aromaterapeuta ajudou-me imenso, porque por mais que eu, o desespero, por norma o desespero falava mais alto, eu precisava que funcionasse rapidamente, e não é assim, está bem? E foram, as coisas foram acontecendo. Foi então a Maria que batizou o spray do OO, o meu perfume, colocava nela, colocava em mim, e o sono foi então estabilizando. Eu na altura, como vocês sabem, os nossos maridos são sempre um bocadinho muito mais céticos. Eu na altura não disse ao meu marido que tinha comprado o kit dos óleos essenciais. Ele todos os dias ia lá mexer no móvel onde o kit estava, mas como distraído que é, nunca viu. Por essa mesma altura, portanto foi ali para a altura da primavera, março, abril, que eu comecei a utilizar. Ele nessa altura andava aflito das alergias e andava a tomar um comprimido por dia à noite para ajudar no desconforto respiratório das alergias. E entretanto eu fiz o spray e usava o spray durante o dia, também para a casa cheirar bem, tudo isso, portanto era novidade. O que é certo é que o Gonçalo aí ao fim de 2 semanas já não tomava comprimido absolutamente nenhum. E eu perguntei-lhe, mais ou menos para a altura que o sono começou a estabilizar, perguntei-lhe: olha, mas acho que não tens tomado o comprimido, estás melhor?
e ele, como via que o sono da Maria também estava a ficar melhor, perguntou-me: estou melhor, não sei o que é que fizeste aqui em casa, mas estou bastante melhor. O sono da menina também está a melhorar. Foi então aí que eu mostrei o kit dos óleos essenciais. O que é que eu fiz aqui? Primeiro deixei-o sentir os benefícios, só depois é que lhe mostrei o que é que era, porque senão que ele nunca ia fazer efeito, como nós sabemos que é grande parte dos nossos maridos. Pela mesma altura tivemos a confirmação que a Maria era asmática, e aí eu pensei, espera, se isto já me ajudou no sono, se o sono já está estável, eu vou conseguir ajudar a Maria na asma. O pai é asmático, o meu pai também é asmático, o meu irmão também é asmático, portanto temos aqui um historial de doenças respiratórias na família, e então novamente eu voltei a contactar a aromaterapeuta que precisava de ajuda, sim, porque nessa altura, após o diagnóstico, a Maria veio para casa com 3 bombas de manhã, 3 bombas à noite, e não era de todo isso que eu pretendia. Sim senhora, quando tenho que fazer faz, eu sou a primeira a ir buscar a bomba para ela fazer, mas fazer isso regularmente, diariamente, 365 dias por ano, não era aquilo que eu queria para a minha filha tão pequenina. Estamos a falar de uma criança que na altura tinha 30 meses. Começámos então a falar. Eu, quando comprei o meu kit dos óleos essenciais, não comecei logo, não comprei logo o difusor, não podia, não conseguia fazer um investimento assim, só comprei a posteriori. Nessa altura preparei então as soluções para a Maria, as que vocês hoje conhecem das soluções do kit da creche. Na altura preparei, porquê? Porque quando eu estava a trabalhar, para que se ela estivesse com o pai ou com a avó, eles pudessem aplicar, porque eles depois não saberiam preparar as soluções, fazer as diluições, tudo isso, portanto não iriam utilizar. E ali era necessário, efetivamente, existir uma consistência. Foi então que eu comecei a fazer essa utilização das soluções naturais, estavam prontas, eu dizia, olha, tens que aplicar esta às X horas, esta àquelas horas, e cada vez menos as situações foram tão recorrentes, iam começando a ser menos recorrentes. Na consulta dos 3 anos, a pediatra da Maria é fabulosa, tem uma mente muito aberta, e eu deixei-a escutar a menina tudo, normalmente avaliou a menina, e ela própria disse, a menina está ótima, e eu depois então partilhei, a doutora, passa-se assim, assim, estou a fazer assim com os óleos essenciais, e ela disse, pronto, então vai continuar a fazer exatamente tudo aquilo que está a fazer com os óleos essenciais, e as bombas vamos passar a fazer simplesmente em SOS, não há necessidade desta criança estar a fazer as bombas todos os dias como tem feito até agora. Nisto já íamos em mais de 6 meses de utilização, todos os dias, regularmente, 3 bombas de manhã, 3 bombas à noite, está bem? Lá está, eu muitas vezes refiro que não é logo que os resultados aparecem, existe aqui uma consistência e um acompanhamento, que foi aquilo que eu tive na altura também. Depois, a partir daí, também um bocadinho com a minha partilha de experiências com a minha filha, as mães começaram a pedir ajuda e eu sentia a necessidade de me formar para que realmente pudesse ajudar mais mães. Já tinha feito alguns cursos para família, só para eu utilizar comigo, com a minha filha, com o meu marido, mas entretanto surgiu então a oportunidade de ir fazer o curso que me dava então a formação de aromaterapeuta, que me dava então essa especialização. Entretanto fiz a especialização em saúde infantil, já fiz vários cursos de medicina, peço desculpa, de aromaterapia pediátrica, com especializações em várias doenças respiratórias, sono, todas essas situações. E foi por aí que começou. Portanto, eu costumo dizer que foi um bocadinho aqui a minha filha que me ajudou a escolher a minha profissão, que eu amo de paixão, é aquilo que eu adoro fazer, é poder ajudar mães que, tal como eu, estavam cansadas de ver as suas crianças sempre doentes, semana sim, semana não, a fortuna que nós gastávamos em farmácia, as faltas constantes, porque quando a Maria estava com uma crise de asma, eu faltava ao trabalho, eu não a entregava nem na creche nem à minha mãe, aliás, a minha mãe recusava-se redondamente a ficar com ela, por com medo de não conseguir ajudar a garota, e foi com a aromaterapia que eu consegui ajudar a minha filha, sempre recorrendo, e atenção, e eu digo isto muitas vezes em todas as minhas mentorias, todas as minhas consultas que eu faço a acompanhar mães, que neste momento já acompanho mais de 3 mil mães, na utilização da aromaterapia, eu digo sempre que a aromaterapia não pretende, não faz essa função de substituir a medicina convencional. Não, nós precisamos dela, está bem? Aquilo que se pretende é um complemento. Se nós começarmos com
a utilizar de forma consistente, sempre que é necessário, aos primeiros sintomas, fazer prevenção, porque a aromaterapia tem exatamente isso, é o facto de nós podermos fazer uma prevenção, uma simples difusão de um limão, de um laranja, por exemplo, diariamente, para que cada vez menos vai sendo recorrente. Apareceram aqui as ranhocas, algumas situações, nós conseguimos atuar nos primeiros sintomas para não deixar evoluir. Portanto, aqui a aromaterapia, o que pretende é uma medicina complementar, não substitui a farmácia natural, a medicina convencional, não, de forma alguma, é um complemento, está bem? Tal como eu referi, sempre que a minha filha está com uma crise de asma, que raramente agora faz, graças a Deus, mas eu sou a primeira a ir buscar a bomba para fazer a Maria, está bem? Queria partilhar contigo um bocadinho. Não se consegue muitas vezes os resultados logo na primeira utilização, segunda, terceira, mas lá está, a consistência faz toda a diferença. E, muito importante, o acompanhamento, o facto de ter alguém que nos guie na utilização, na aplicação, como preparar, como fazer as soluções naturais e como é que nós podemos aplicar e de que forma o podemos aplicar. É sem dúvida, faz toda a diferença nos resultados que nós recolhemos com a aromaterapia. Um beijinho grande.